Olá pessoal, tudo bem? Comprometidos estamos aqui para falar sobre a vida do profeta Elias. Nesse estudo a gente utilizou o livro do pastor Charles Swindoll, Elias, um homem de heroísmo e humildade. Usamos a Bíblia Sagrada e usamos a enciclopédia bíblica. E vamos falar então quem foi Elias. Eu anotei algumas coisas aqui para estar falando para vocês. Vamos lá. Quem foi Elias? Elias foi um profeta de Deus, cuja sua missão era profetizar contra o reino do norte. Sabemos que naquela época havia o reino do norte e o reino do sul. Com a ascensão de Salomão, seu filho Reboão, ele conseguiu fazer a divisão e o reino foi dividido, onde o reino do norte ficou Siquém e Samaria, a sua capital, e Judá ficou ali, Jerusalém, a sua capital, as tribos de Benjamim e de Judá. E na tribo do norte ficou as outras 10 tribos dos filhos de Jacó. E a tribo norte não teve nenhum rei que fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas o interessante é que o cenário onde Elias entra, ele entra na história onde o pior rei de Israel estava habitando, atuando ali, que era Acabe, filho de Orim, casado com Jezabel, onde a sua mulher era fiel a idólatra, de Baal, é onde ela introduziu o culto a Baal em Israel, fazendo-se com que a ira do Senhor subisse contra aquele reino. Sabemos que a idolatria já havia naquele reino, porém, quando Jezabel casa com Acabe, e Jezabel era uma mulher muito mandona, ela mandava no rei Acabe, O rei Acabe só obedecia às suas ordens, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em alguns pontos que a gente vai falar sobre alguns outros tópicos sobre a vida de Elias. Porém, ali Acabe faz culto e adoração a Baal em Samaria, ele coloca um altar a Baal e também introduz ali postes ídolos, E Elias é chamado para falar contra essa idolatria, esta apostasia e esse abandono de Deus. Elias, ele veio de uma cidade das montanhas de Gileade. O nome da cidade era Tibes, a cidade onde Elias veio. Uma cidade pequena, a gente não encontra no mapa, mas Deus tirou dali o homem que ia falar contra o rei de Israel. Ia falar para o rei de Israel que o que ele estava fazendo era errado aos olhos do Senhor. E ele estava desviando o povo da presença de Deus. E Elias era um homem de heroísmo, de fé. Ele veio da cidade, segundo os estudiosos, nessa cidade provavelmente era trabalho no campo, então Elias deveria ser um homem forte, ele tinha uma palavra dura, não tinha muita enrolação com Elias, e ele chega até Acabe, ele chega diante do rei de Israel, e fala assim, que a gente vai ler aqui para vocês, para ficar bem claro, que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ouve o que Elias diz a Acabe. Ora, Elias, o tibista, das montanhas de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias: retira-te daí e vai para o oriente, no ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Elias chega perante o rei com toda a ousadia e heroísmo, um homem levantado por Deus. Por isso ele tinha essa confiança, porque ele sabia o Deus que ele servia, e fala para o rei que não vai cair nem orvalho nem chuva durante anos. Não foi meses nem dias, ele falou anos. Então você imagina a preocupação daquele povo. Porque Deus usou Elias para que parasse a chuva. Porque sabemos que o Deus a qual Acabe introduziu em Israel era Baal. E esse Deus, ele era conhecido por ser Deus da fertilidade. O Deus onde as colheitas, eles entregavam ali e agradecia a Baal pelas colheitas. Quando a chuva caía, aquele povo agradecia a Baal. Então Deus vai lá e fala assim: quem manda aqui sou eu. Para mostrar que eu que mando, vamos fazer
parar a chuva, já que a chuva é Baal que faz, vamos ver que é Baal então que faz. Aí Elias vai lá e profetiza, fala segundo o Senhor mandou. Aí ele fala segundo a minha palavra. Ele era ousado, esse homem de heroísmo, homem de fé, muito ousado. Aí Elias vem e fala para Acabe: Acabe, não vai chover durante anos. E depois que ele fala a Acabe, a gente pode imaginar agora, Elias vai ficar ali no cenário, junto no palácio. Não, Deus retira Elias, leva ele longe da face de Acabe. Por que aconteceu? Acabe queria matar Elias, porque Jezabel falou, acabou a água, não chovia, né? O povo começou a passar seca e a procura por Elias foi grande. A gente vai ver mais para frente, quando Elias se apresenta a Obadias e fala que é o mordomo de Acabe, e fala assim, olha, vai ao seu senhor e fala que hoje pretendo eu se apresentar a ele. E Obadias fala assim, mas meu senhor, o que eu tenho feito eu contra Deus? Para que coloque isso para mim, que vai se Deus te retira daqui quando eu vir as costas. E Acabe mandou procurar em todas as províncias da terra por você e fazia os reis jurar que você não estava lá. E agora você vem diante de mim falando para mim que você vai se apresentar a Acabe. Então vemos que Elias sai do cenário do palácio, porque Acabe procura Elias para o matar. Mas Elias não teme Acabe, porque Elias temia ao Deus Todo-Poderoso. A gente vai falar mais para frente sobre as obras de Elias, né? Vou falar algumas aqui, mas a gente vai detalhar mais sobre que Elias fez chover, quando Acasias, filho de Acabe, mandou os capitões de 50 homens atrás de Elias, porque Elias havia, né, profetizado que Acasias, a gente vai falar isso mais para frente, ia morrer na cama pela enfermidade, pela queda que ele teve, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. A gente viu ali que em 2 vezes os capitões foram lá e fogo caiu do céu e consumiu aqueles homens. Vai ver que Elias foi usado por Deus para ressuscitar o filho de uma viúva. Ele foi usado por Deus a ir até uma casa de uma viúva, onde Deus falou que a viúva ia o sustentar. E ali Deus fez, a farinha da panela não acabava, nem o azeite da botija também. E ali sobreviveu. Eles até a seca acabar. Vimos também que ele ressuscitou o filho dessa viúva. E no final de tudo foi levado ao céu em um roda-moinho. Foi um grande líder também que passou o bastão ali para Eliseu. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a liderança. Então, para resumir aqui o assunto, porque o vídeo de hoje vai ser curto, porque a gente vai falar somente quem foi Elias. Aí depois a gente vai falar sobre as obras de Elias e a liderança que Elias teve e a importância dele no Novo Testamento e no Velho Testamento. Então, para nós concluir, Elias foi um homem chamado por Deus para cumprir uma missão que não foi fácil, porque a idolatria, a apostasia havia naquela terra. Os profetas daquela época estavam sendo mortos por falar da palavra de Deus. Eles estavam sendo degolados por Jezabel. E Deus levanta esse homem com coragem para ir até o rei, e falar para o rei que não vai chover na terra, porque quem manda nessa terra é Deus, não é Baal. Não é o que nós traz para nos dias de hoje. Vamos trazer uma aplicação pessoal para nós concluir. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Elias, não sabemos a sua genealogia, não sabemos, a Bíblia não fala se ele era da escola dos profetas, se ele era de alguma classe sacerdotal. A Bíblia não fala isso. Porque a gente sabe que Elias veio de uma cidade muito pequena, que nem no mapa tem. Isso a gente sabe. Mas ele não se intimidou. Ele se levantou, ouviu a voz de Deus e foi até o rei, para falar para o rei que não há de chover na terra, segundo a palavra dele, até que o Senhor mande Elias de volta para fazer chover naquela terra. Irmãos, irmãs, talvez você se identifique com essa história. Talvez hoje Deus tenha te chamado para ir aonde está no seu trabalho, na sua casa, na escola, aonde você está, para falar do amor de Deus, para lutar contra a idolatria, contra a apostasia que a gente vê hoje claramente dentro das igrejas. E eu quero dizer a você, não se intimide. Não se intimide, porque você serve um Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que fez o mar se abrir, fez as pestes ir até Faraó, para mostrar que ele é Deus. O mesmo Deus que fez sair água da rocha. O mesmo Deus que fez cair fogo do céu. O mesmo Deus que lá na fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abednego, estava ali, cortando todas as amarras, mas nenhum fio do cabelo deles queimou. Esse é o mesmo Deus que eu e você serve.
Porque Tiago, capítulo 5, versículo 17, Tiago ele fala assim, Elias era um homem como eu e como você, sujeito aos mesmos desejos e tentações. Porém, Deus usou ele grandemente porque ele orou com fervor. Então, toda vez que você sentir de Deus, de falar da palavra de Deus e mostrar para o povo que eles estão na idolatria e no pecado, vivendo uma vida errada, ore com fervor. Confia no Deus que você serve, porque Ele é o Deus que traz a chuva. Ele é o Deus que alimenta a sua despensa. Ele é o Deus que, quando tudo acabar, quando o ribeiro se secar, quando a farinha for a última porção e quando o azeite for a última porção para fazer o seu bolinho, como a viúva falou para Elias, e vamos esperar a morte, lá no celeiro de Deus está cheio. Ele está derramando o azeite. A água não se seca, porque Ele é a água da vida. Então, para nós concluir, Elias foi um grande homem de Deus, um homem usado por Deus, diferente de alguns hoje que a gente vê profeta, que são idolatrados pelas pessoas. Elias não. Era difícil as pessoas quererem ver Elias, né? Porque quando Elias trazia a palavra de verdade. Então que hoje eu e você possamos ser igual a Elias, homens e mulheres corajosos, humildes, submissos ao Deus Todo-Poderoso, que possamos cumprir com a nossa missão. Qual que é a sua missão? Sua missão é louvar? Através do louvor Deus vai fazer obras maravilhosas na sua vida? Então louve. Seu dom é ensinar? Ensine. O seu dom é ajudar? Ajude. O seu dom é ser generoso? Seja generoso. Deus deu um dom para cada um. Utilize o seu dom, porque através do seu dom, almas vão se converter ao Senhor, como a gente vai ver na história de Elias, que Elias pensou que era só ele que estava sozinho, mas Deus falou que conservou 7.000 pessoas que não se adoraram a Baal, não se entregaram. Então, Deus levanta um homem, uma mulher, para salvar aqueles que estão lá, que Deus separou, reservou para ele. Então fique com Deus, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre as obras de Elias. Vamos falar sobre as obras de Elias, o que Elias fez, como ele foi um homem usado na mão de Deus. E eu e você também pode ser usado na mão de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.